Resumos. O tripé da aprovação foi uma expressão que criei para demonstrar que a sua preparação para concurso público deverá ser apoiada em 3 atitudes que são fundamentais para uma perfeita assimilação do conteúdo estudado e, consequentemente, sua aprovação. O tripé da aprovação, os 3 R's: resumos, revisões e resolução de questões. Nessa aula, irei abordar os resumos, e nas 2 aulas subsequentes, vou falar das revisões e da resolução de questões. Um bom resumo é o início de tudo. Primeiro, você deve ter consciência de que esse resumo tem que ser feito por você mesmo. Não estou aqui tirando a importância dos resumos feitos por grandes autores, mas quando falo em resumo, me refiro ao ato de produzir o seu próprio material, pois desta forma você estará estimulando o seu cérebro a pensar e, consequentemente, estará assimilando melhor aquilo que você está escrevendo. Mas não basta fazer resumos. Esses resumos devem ser periodicamente revisados. Se você estuda uma matéria hoje e não vê mais, quando chegar no dia da prova, muito possivelmente você estará esquecido dela. E a menos que a questão seja muito simples e que não exija esforço da sua mente para algum detalhe específico, você irá errá-la. Por isso que o resumo tem que ser bom, para facilitar o aprendizado e a revisão. Mas vamos falar das revisões na próxima aula. Estudar é um hábito. Hábitos se criam. Crie esse hábito. Lembro-me quando fiz o concurso da Receita Federal para o cargo de assistente técnico administrativo. Caía direito tributário e eu nunca havia estudado esta matéria antes. Sabe o que eu fiz? Comprei um bom livro e ao ler fui fazendo um resumo no computador. Mas tão bem feito e organizado que ao terminar de fazer o resumo, guardei o livro e fiquei estudando apenas pelo resumo. Consegui organizar o conteúdo de forma muito didática e enxuta. O resultado é que, como eu tinha um material bem esquematizado, me preocupei apenas em lê-lo constantemente e, consequentemente, fui memorizando as partes importantes e assimilando todo o conteúdo. Para fazer um resumo é simples. Você vai lendo as principais partes que você for pegando, você grifa, depois você joga isso tudo num bloco de notas, pega as principais informações e diminui ela de uma forma que você entenda melhor. Você escreve com outras palavras. Você organiza uma enumeração que o livro faz em tópicos. É fácil, fazer um resumo é fácil. É só você pegar aquilo e passar para o papel de uma forma que você entenda ou simplesmente compilar. Não precisa nem você criar ou mudar a forma que está escrito. É só tirar o excesso. Todo livro gosta de trazer um pouco de excesso, conversar um pouco mais, falar algo que não é relevante. Então você pega, tira isso, coloca só as partes importantes, ou num caderno, ou num editor de texto, no computador. Depois organiza tudo, imprime, pronto. Você fez um resumo e este material vai te ajudar. Mas nosso cérebro precisa de tempo para conseguir guardar todas estas informações. Então não adianta fazer um ótimo resumo, mas na véspera da prova. Se o assunto for pequeno, você terá sucesso. Mas como na maioria dos concursos temos um conteúdo vasto para estudar, o importante é sermos diligentes e começarmos com antecedência. Agora que você sabe que resumo é importante, vamos aprender que existem vários tipos e formatos de resumos. Mapas mentais são um ótimo exemplo de resumo. Não são tão fáceis de fazer, mas muito fáceis de estudar. Para quem ainda não conhece, mapas mentais são basicamente resumos em formato de diagramas, em desenhos e informações ligadas em tópicos. Eu gostava de usar os mapas mentais para a revisão geral do assunto, pois com os mapas mentais era possível revisar uma enxurrada de conteúdo em poucos minutos. Um ótimo site onde você encontrará vários mapas mentais à venda é o Mapas e Questões, www.mapasequestões.com.br. Mas se você pretende fazer seu próprio mapa mental, segue aqui uma ferramenta muito boa e gratuita. É o ExamTime. O site é www.examtime.com, desta forma que eu coloquei aqui escrito. Totalmente online e você ainda conta com uma biblioteca de mapas mentais feito por outros usuários. Mnemônicos são também ótimas ferramentas que te auxiliam na hora de fazer um bom resumo. O que seria isso? O conceito do Wikipedia. Mnemônico é um auxiliar de memória. São tipicamente verbais e utilizados para memorizar listas ou fórmulas, e baseiam-se em formas simples de memorizar maiores construções,
baseados no princípio de que a mente humana tem mais facilidade de memorizar dados quando estes são associados à informação pessoal, espacial ou de caráter relativamente importante, do que dados organizados de forma não sugestiva ou sem significado aparente. Vou te dar um exemplo clássico de mnemônico. Se você já vem fazendo concurso, com certeza você conhece esse mnemônico. Mas também, se você não conhece, não se assuste. Quando você começar a estudar direito administrativo, é um dos primeiros assuntos, que são os princípios que regem a administração pública. Estão contidos no artigo 37 da Constituição e é o famoso LIMP. O LIMP é um dos mnemônicos mais famosos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Percebam que as primeiras letras formam uma palavra LIMP. Pronto. Essa é uma boa forma de você resumir. Quando você tem muitas informações e você tem que condensar essas informações em resumos, você usa também os mnemônicos. Na hora de memorizar é mais fácil e na hora de lembrar é mais fácil, porque você lembra facilmente dos 5 princípios lembrando da palavra LIMP. Outro exemplo não tão conhecido é esse aqui. O salário mínimo deve ser suficiente para comprar velhas na TPM. Como? É isso mesmo, velhas na TPM. É só um mnemônico para facilitar você decorar o seguinte: vestuário, educação, lazer, higiene, alimentação, saúde, transporte, previdência social e moradia. Pronto. Mas é preciso decorar isso tudo? Com certeza. A gente vai ver depois da próxima aula, quando estiver falando de resolução de questões, que através das questões que você vai avaliar o que é que a banca gosta de cobrar. Se você resolver uma questão e viu que ela cobrou um decoreba, então você vai decorar. Existem vários mnemônicos disponíveis na internet. Você pode encontrá-los ou simplesmente criar os seus. Eu gostava de criar, mas isso não importa. O importante é você fixar o conteúdo para na hora da prova não se esquecer. Dentro do tema resumos se encaixa a tabela de prazos. Trata-se de uma tabela feita apenas com os prazos e informações numéricas contidas em uma lei. Todas as vezes que estudamos algumas leis, vemos que existem informações importantes como prazos, quórum para votação, número de membros de comissões. Se apenas passarmos um marca-texto nessas informações, isso não será suficiente para assimilarmos e memorizarmos as informações. Cuidado para não grifar o artigo todo, pois quem grifa tudo não destaca nada. A princípio parece que surte efeito, mas quando você começa a estudar outras leis e a se deparar com mais números, mais prazos, a tendência de nosso cérebro é misturar os números e confundir tudo. A solução que eu encontrei para chegar no dia da prova com todos os prazos na ponta da língua é bastante simples. É um resumo em forma de tabela. Fiz isso por anos e comprovei o resultado prático, então não hesite de seguir estes conselhos. Pegue a lei que você está estudando e vá lendo. Quando chegar nos prazos e informações numéricas, você copia o artigo e vai separando em um documento em algum editor de texto do computador. Ou quem prefere fazer à mão, faz no caderno. Existem 2 formatos para fazer essa tabela de prazos. Da primeira forma, você faz 2 colunas, a primeira com a informação e a segunda com todos os prazos. Um exemplo 1, da Lei 8.112. Essa tabela foi uma tabela que eu já peguei na internet, que por sinal tem muita coisa boa na internet, é só você garimpar direitinho o que você acha. Na aula 15 eu vou mostrar muito material gratuito na internet. Do lado esquerdo tem a informação da validade do concurso público. Do lado direito, até 2 anos, prorrogável por mais 2. Ele foi pegando as informações da lei e foi organizando em forma de tabela. Monta uma tabela e fica revisando constantemente essa tabela. Então você fez o resumo no formato de tabela. Todos os prazos você vai jogando na tabela. É uma forma boa, mas dá mais trabalho. A segunda forma é estruturar os artigos em tópicos e colocar um abaixo do outro, destacando em negrito o prazo ou o número que deve ser decorado. Era a forma que eu fazia. O mesmo exemplo com a Lei 8.112. Artigo 12. Concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Percebam que eu dou destaque aos 2 anos, a igual período eu também dou destaque a prorrogado uma única vez. Essas informações, com o tempo, você vai vendo que são informações que são cobradas. Ou seja, essa parte em destaque são as partes em que o examinador vai tentar confundir você. Onde tem 2 anos, ele vai querer colocar 1 ano ou 3 anos.
onde diz que é prorrogado uma única vez, ele diz que pode ser prorrogado por mais de uma vez. Então, como é que eu sei isso? Porque eu já fiz muitos concursos, eu já fiz muitas questões. Não precisa fazer nem concursos para saber, é só fazer questões. Se você fizer muitas questões, você vai ver onde o examinador gosta de cobrar, o que ele gosta de fazer. Então, vamos dar destaque a essas informações para não cair nessas pegadinhas. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Eu estou dando destaque aos prazos e as informações numéricas. Mas no seu resumo geral, ou até quando você estiver destacando, marcando uma lei, você tem que ver as peculiaridades de cada artigo, as informações que ele traz. Você tem que pensar como um examinador. Onde é que seria uma boa pegadinha aqui? Pronto, olhando esse artigo 13, a gente analisa fácil onde o examinador poderia querer pegar você. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. 30 dias ele poderia querer alterar os dias. Botar 40 dias, 60 dias, 15 dias, não sei. Mas aí seria mais difícil pegar porque você já estaria atento. Você estaria com a tabela de prazo e saberia que é 30 dias. Que você fez a tabela e constantemente revisou. Então essa informação ficou batida na sua cabeça e não tem perigo de você errar. Quem vai errar essa questão é quem pegou a lei e leu a lei uma vez só, não fez questões, não fez o tripé da aprovação. Se você não fez o tripé, aquele candidato que só apenas lê, não resume, não revisa, esse candidato não está se preparando corretamente. Mas você é um candidato atento e vai ver o seguinte: 30 dias você não erra, mas ele pode colocar aqui, ó, contados da publicação do ato de provimento. Em vez de botar contados da publicação, ele pode botar contado da elaboração do ato de provimento. Uma coisa é ser elaborado o ato, outra coisa é ser publicado. Então, quando ele colocar aqui, você já sabe, é da publicação. Então, essas informações, essas minúcias que você vai lendo, que com o tempo você vai pegando a manha. E a tabela vai seguindo. Artigo 15. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Artigo 18. Eu vou colocando as informações e vou botando negrito. Eu usava essa segunda forma, pois era mais fácil de fazer e eu ia me acostumando a ler o próprio artigo onde continha o prazo ou a informação numérica importante. A primeira forma é mais comum de se encontrar já pronta na internet. Tem apenas o cuidado de revisá-la para verificar se as informações estão corretas. Como um exemplo agora, essa tabela que eu vou postar aqui. Essa tabela com os prazos da CLT, eu baixei na internet. Já tem aqui o ato, aborto não criminoso, o CIPA, comissões, aí fala aqui o prazo, coloca o artigo correspondente. São tabelas prontas. Não estou condenando o uso. Você tem que pegar também essas tabelas prontas, que alguém já fez o trabalho por você, mas tenha cuidado de revisar para ver se os prazos conferem. Agora vai uma dica importante. Quando estiver fazendo sua tabela de prazo, quando copiar um artigo que tenha o prazo apenas em um de seus parágrafos, você copia apenas o número do artigo, dá um Enter e copia o parágrafo, pois assim facilita a localização do artigo, quando você estiver estudando e economiza espaço na sua tabela. Isso é simples, isso é básico, é mais uma forma de você organizar sua tabela. Onde tem 40 horas, substitua por 40 horas. Acrescente um negrito e use sublinhado nas informações que você julgar importante. Isso facilita na hora de memorizar. Parece simples, 40 horas, 40 horas. Mas quando você passa a vista, você olha, é muito mais fácil memorizar quando você tem um número do que quando você tem um nome. Esse número aqui, ó, 40, ficou mais destacado. Consegui visualizar melhor. Na hora de estudar, como vai ter vários prazos, você vai perceber a diferença e vai ser bem melhor decorar desse jeito. Lembre-se, a tabela de prazos faz parte do resumo. Ela não é o resumo, ela está contida no resumo. Então não esqueça de resumir o restante do conteúdo. Eu sempre preferi fazer todos os meus resumos no computador. Achava mais organizado, mas nada te impede de fazer seus resumos à mão. Faça da forma que mais te agrada e que facilite ao máximo seu estudo. Te passei a estratégia, cabe a você escolher o formato e adaptá-lo às suas necessidades. Agora que você já sabe a importância de um bom resumo, vamos aprender na próxima aula sobre outro fundamento do tripé da aprovação, que são as revisões. Até mais.